interesse político está muito ligado à minha própria infância. Eu tenho um parente próximo, que é muito querido de toda a minha família, que foi prefeito de Manhuaçu em época muito tumultuada. Manhuaçu é a terra minha, da nossa família. É o doutor José Férez, grande advogado, procurador-geral da República, hoje aposentado, e que foi prefeito durante 8 anos da nossa terra. Eu frequentava muito, principalmente o escritório dele, por causa dos livros, que eram abundantes, eu já gostava de ler, e ali ouvia as manobras políticas, né? Numa época em que a política mineira se caracterizava muito por uma certa sofisticação. E aquilo, naturalmente, veio de encontro à minha vocação natural. E daí para frente, o interesse político foi sempre dominante na minha vida. A nossa região era diretamente ligada ao Rio de Janeiro. Era muito rara a comunicação com Belo Horizonte. Sorte que, como todos os da minha geração e das gerações anteriores, eu estudei no Rio. E lá, como estudante de Direito, eu ia para a sede do PSD, que era o partido deste meu primo, da minha família, sapear, né? Acompanhar aquelas coisas. Lá estabeleci contato com Amaral Peixoto, Benedito Valadares, Tancredo, também com o Juscelino, que aparecia lá muitas vezes. Estudante, portanto, muito pouco afeito ou obediente às limitações, né? Eu fui mantendo relações com eles cada vez mais próximas, também com Paulo Pinheiro Chagas. Daí que, formado em Direito, tendo participado também das atividades políticas da minha faculdade, do Centro Acadêmico Luiz Carpenter, voltando para a minha terra para advogar, era natural que eu, então, como advogado, começasse a exercitar a ação política no meu município e nos municípios adjacentes. Sempre no PSD, ligado diretamente ao Guilhermino de Oliveira, ao Tancredo e sempre a serviço das candidaturas do Juscelino, que era naquela época candidato governador e candidato à presidência da República. Ao Juscelino eu dei grande parte da minha mocidade e grandes recursos da minha advocacia, custeando e mantendo as campanhas de interesse dele. Com o tempo, à semelhança de praticamente os advogados que naquela ocasião participavam da política, a gente vai adquirindo uma certa ascensão nos municípios próximos à nossa comarca, né? Era uma comarca, uma cabeça de comarca muito antiga, um município já tradicional, e com isso, com o tempo, foram se agregando novas amizades, né? E acabei candidato a deputado estadual na Assembleia como opositor ao governador Magalhães Pinto. Tive uma participação muito efetiva naqueles movimentos de obstrução e outros mais que marcaram a época. Na Assembleia, eu tive como verdadeiro mestre, como líder, como orientador, a figura inesquecível e saudosa do Dr. Pio Canedo. Essa iniciativa partiu, em primeiro lugar, do presidente Geisel ao revogar o ato institucional número 5. Ele revogou o ato institucional número 5, escolheu o presidente João Figueiredo como seu sucessor e entregou-lhe um governo dentro de características muito singulares. Não estou defendendo a ideia de que o AI-5 devia ter sido prorrogado, não se trata disso. É que o presidente João Figueiredo assumiu a presidência da República sem ter nenhuma Constituição democrática, inteiramente democrática, que lhe permitisse fazer completa e exaustivamente o jogo democrático, nem atos institucionais que lhe dessem instrumentos para caminhar no sentido inverso. Nós vagamos numa espécie de limbo, mas sempre com tendência visivelmente comprometida e inclinada com o sistema democrático. Hoje é público e notório, não há nenhuma razão para ocultarmos o fato de que dentro das Forças Armadas havia uma poderosa corrente chamada de linha dura que se opunha à abertura.
Bom, o grande fator negativo que nós tivemos no governo Figueiredo foi exatamente a luta contra essa chamada linha dura. E esta só foi possível porque na Casa Civil da Presidência da República, o presidente contava com um homem extremamente dotado para a ação política, que era o ministro Goberindo Couto e Silva. Uma personalidade que, como é natural logo após a morte, está um pouco obscurecida, mas que a quem o futuro vai dar grandes dimensões, pela competência, pela habilidade, pelos compromissos democráticos. Ele foi o grande fator positivo desse período. E havia da parte da oposição um grupo radical que queria a abertura em termos muito rápidos, sem levar em conta as dificuldades internas do governo. A nossa grande dificuldade foi estabelecer um ritmo, dar um sentido de caminhada adequado a enfrentar essas duas forças que se opunham. O governo Figueiredo viu-se permanentemente no centro dessas duas pressões. Mas atingimos o resultado, que foi a reabertura total. Durante o governo Figueiredo, através de projetos de lei de emendas constitucionais redigidas por mim, nós abolimos o senador biônico, restauramos a eleição direta dos governadores do Estado, eliminamos a nomeação dos prefeitos das áreas tidas como de segurança nacional, nunca, jamais fizemos qualquer intervenção em qualquer jornal, jamais proibimos a edição de qualquer livro, digo isso sem receio de contradita, e apenas os filmes projetados na televisão passavam por uma comissão. Esta comissão era composta de representantes do Itamaraty, da Procuradoria-Geral da República, da Ordem dos Advogados do Brasil, da imprensa, de forma a estabelecer apenas os horários compatíveis com a natureza do filme. Não fomos além disso. E caminhamos até o final, em que se deu a eleição indireta do presidente Tancredo Neves e o estabelecimento daquilo que se chamou a Nova República. Grande parte da opinião pública, expressa principalmente na imprensa, não tinha ideia do volume, da força, do movimento que no interior do governo, se opunha à abertura no ritmo pretendido pelo presidente Figueiredo. E achavam que a nossa cautela, a nossa moderação, o nosso ritmo não tão rápido quanto desejavam, era apenas um capricho pessoal, quando, na verdade, era uma caminhada dificilmente arrancada de resistências que se manifestaram até de maneira sangrenta em variados episódios. A história da abertura democrática durante o governo do presidente Figueiredo está para ser feita. O que se publicou a respeito é muito pouco. E grande parte do que se publicou a respeito condiz tão pouco com a realidade das ocorrências que, se porventura a história do Brasil tiver sido escrita pelos mesmos critérios com que se tenta hoje parcialmente descrever o governo Figueiredo, nós temos uma história do Brasil que precisa ser reescrita de cabo a rabo. Da Justiça e vivi todos aqueles momentos. Eu ouso dizer o seguinte: o episódio do Rio Centro provavelmente jamais encontrará uma explicação conclusiva. É uma história que dificilmente será escrita com fidelidade, porque ela se passou no underground. Ela foi conduzida por pessoas que não tinham responsabilidade direta no governo. E até hoje, decorridos mais de 20 anos, um episódio obscuro, que não encontrou esclarecimento no primeiro inquérito que se abriu a respeito, provavelmente não encontrará
explicações cabais neste segundo inquérito que se está abrindo a respeito. O difícil é encontrar quem mandou, quem organizou, não é? Essas coisas ficarão, como muitos outros episódios da história do Brasil, sempre cercados de um certo teor de indagação e de desconfiança. Desde o primeiro instante, eu percebi que, envolvendo o episódio exclusivamente figuras militares, nenhum civil tinha condição de apurar o fato. Por isso mesmo, o inquérito passou imediatamente, através de uma combinação imediata que tive com o ministro Goberido Couto e Silva e com o presidente Figueiredo, para a área do inquérito policial militar. Cabia aos militares apurar um fato que se passara entre personagens exclusivamente militares. Eu fui jornalista durante o tempo em que fiz o curso de bacharelado e depois os cursos posteriores ao bacharelado no Rio de Janeiro. Eu entrei para os Diários Associados pela mão do Herberto Salles e do Constantino Paleólogo. Fui redator permanente da revista A Cigarra, do Diário da Noite, de sorte que até a minha formatura, enquanto eu estudei, trabalhei na imprensa no Rio de Janeiro. Eu tenho problemas de relacionamento com a imprensa, porque tendo sido ministro de um governo militar, embora seja injusto chamá-lo de parte da ditadura militar, que foi um governo de abertura, que foi o governo do presidente João Figueiredo, em que não havia absolutamente nenhum ato excepcional, nenhum ato complementar, já não havia atos institucionais, fica sempre uma certa reserva de parte dos jornalistas mais comprometidos com a liberdade democrática, numa errônea suposição de que eu tenha participado de um governo que não seja do agrado deles, né, da mesma ideologia deles. É a célebre questão da pessoa e do personagem, né? O personagem nem sempre condiz com a pessoa. Censura no nosso tempo não havia nenhuma. Não, censura absolutamente nenhuma. Quando fui deputado federal no tempo do presidente Geisel, sim, havia limitações, houve cassações, nós participamos daqueles atos dramáticos, todos, com as reservas naturais de quem não concordava com aquilo, mas não possuía força para alterar. Nós estávamos sob o império das circunstâncias. Eu tenho excelentes relações com jornalistas, principalmente com jornalistas de maior significação dentro da imprensa. Mas é óbvio que a imprensa, de um modo geral, principalmente os mais jovens, tem suas simpatias para os esquerdistas manifestos. Esquerdistas manifestos quer dizer pessoas que fazem da promoção dos ideais da esquerda muito mais um objeto de propaganda do que propriamente um objetivo político a ser alcançado. Não foi provado nada porque não havia fato algum que pudesse ser provado, tanto assim que nunca se estabeleceu sequer qualquer inquérito em qualquer delegacia, em qualquer área policial ou judicial para indagar se ao menos aquele fato existiu. Mas aquela foi uma campanha diferente, foi uma campanha de vingança, torpe, acanalhada, movida com o sentido de abrir as portas para o novo regime democrático. Os autores da campanha estavam tão comprometidos com o regime militar, aplaudiram tanto os seus excessos, foram corresponsáveis por tudo o que aconteceu muito antes de eu chegar ao ministério, que no momento em que eles tinham necessidade de se compor com as ideias democráticas, passar a influir num governo democrático, eles tinham que demonstrar, através desse processo de condenação, que eles estavam isentos de culpa. Como? Transferindo as culpas. Uma molecagem
que, felizmente, dentro da própria imprensa, começou a encontrar reações através de pessoas responsáveis que, nos concílios internos da imprensa, começaram a demonstrar a suprema injustiça, a torpeza, a falta de caráter, a exibição de força, a tentativa de intimidação que aquela campanha atroz significou. Quando você estuda literatura antiga, os grandes autores da antiguidade, você passa a compreender que o sacrifício a que determinadas pessoas eram submetidas tem muito a ver com o costume contemporâneo da escolha dos bodes expiatórios. Os sábios da antiguidade clássica já haviam detectado no ser humano a necessidade de expurgar os seus próprios pecados através do sacrifício do outro. É um tema que não tem encontrado nos intelectuais da atualidade o desenvolvimento necessário. Shakespeare, que precedeu a Freud na arquitetura, na revelação dos diversos tipos de personalidade, não cuidou desse assunto e foi uma pena. Porque sempre se está em busca de um escândalo, um bode expiatório, uma vítima que lave no altar do sacrifício determinadas culpas coletivas. Depois da escola base, passou a haver um certo cuidado com esses temas, mas eu quero crer que ele continuará presente. Na medida em que as coisas, em que o mal-estar público vai se acumulando, na medida em que uma determinada fase histórica necessita ser varrida das culpas do inconsciente coletivo, escolhe sempre alguém para justa ou injustamente pagar essas culpas. Isso se reflete muito no comportamento de determinados setores da imprensa que fazem a escolha, a acusação e o julgamento, sem que haja, muitas vezes, o menor resquício de culpabilidade, sem que haja, às vezes, sequer o próprio fato em si que justifica as campanhas. Mas o tempo conduz a verdade pela mão. Com o tempo, as coisas vão se colocando no lugar. Já ninguém hoje tem a coragem de afirmar que o presidente Juscelino Kubitschek foi a 7ª maior fortuna do mundo. A viúva, Dona Sara, teve que vender quadros que ele recebeu de presente para sobreviver. No governo Figueiredo, fui eu o instrumento da venda de uns poucos lotes residuais que a família possuía e que não podiam ser vendidos. E o presidente Figueiredo generosamente aboliu todas as restrições para que a família pudesse sobreviver com alguma dignidade. Ninguém hoje tem a audácia de dizer que o comportamento de um dos grandes brasileiros, que foi Israel Pinheiro, tenha sido, de qualquer forma, comprometido na sua honra com a Constituição de Brasília. Guardadas as proporções, eu estou no mesmo caso. Eu estou, depois disso, há quase 20 anos no Congresso Nacional, prestando todos os serviços que posso, e a minha vida é toda ela a revelação daquilo que acumulei, daquilo que possuo. Aquilo foi mesmo típico de um período em que algumas pessoas precisavam lavar a sua própria honra e, para fazê-lo, necessitavam ofender a honra alheia. Essas coisas não me ferem. Eu tenho suficiente formação intelectual e acho que conheço bem a natureza humana para compreender que os covardes são sempre excessivos nas suas reações. Os covardes sempre precisam de biombos, precisam sempre sacrificar alguém para abrir o seu próprio caminho. E
Essas coisas são típicas da vida pública brasileira. O presidente Figueiredo era um homem extremamente capaz. A sua percepção dos fenômenos e problemas era singularmente rápido e abrangente. Era também um homem de convivência muito fácil, porque muito gentil e muito educado, inteiramente ao contrário do que se supõe. Os deputados e senadores que conviveram com ele são todos testemunhas da maneira liana, cortês, pontual, com que os recebia e tratava. Ele viveu durante todo o período do seu governo dominado por duas preocupações. Uma era a conta petróleo, que absorvia praticamente todos os frutos do desenvolvimento brasileiro. E outra era a dívida externa, que custava um preço excessivo. Hoje, se compararmos a dívida externa com a do tempo do presidente João Figueiredo, naquela época era uma dívida pequenina. Mas isso o angustiava muito. A questão da linha dura não o angustiava muito, porque ele gozava de um grande prestígio dentro das Forças Armadas. Tinha ao seu lado um homem, um articulador de grande competência, que era o ministro Goberido Couto e Silva, e ele sabia que, aos poucos, a linha dura vinha sendo desbaratada, diminuída, polida, até que se pôde dar a transposição para um governo civil eleito pelo colégio eleitoral sem nenhuma perturbação, sem nenhuma dificuldade. Mas o presidente Figueiredo tinha extrema dificuldades com a imprensa. Vou lhe revelar um episódio altamente significativo. Antes de tomar posse da presidência da República, o presidente recebeu dois jornalistas, um deles, um rapaz muito inteligente, um mineiro chamado Getúlio Bittencourt. E como era natural, naquele espírito aberto, nada malicioso, do presidente Figueiredo, ele teve uma conversa muito franca com esses dois jornalistas. E dessa conversa surgiu a célebre afirmação de que o presidente Figueiredo preferia o cheiro de cavalo ao cheiro de polvo. É possível até que, a título de brincadeira, provocado pela malícia de um repórter competente, o presidente tenha dito alguma coisa que levasse a essa conclusão. Mas isso marcou profundamente. E daí para frente, ele teve sempre muito cuidado em suas relações com a imprensa. Ele fugiu o quanto pôde. Era um homem muito franco e essa sua franqueza não o levava ao registro de linguagem necessário às manifestações verbais de um presidente da República. O registro de linguagem é sempre exercido com muita competência por homens frios, por homens capazes de transformar no seu laboratório mental, com muita rapidez, a pergunta que se faz e a resposta que se torna conveniente. O presidente Figueiredo não tinha esse tipo de linguagem, de registro de linguagem. Ele proferia as palavras que o coração lhe ditava. E isso contribuiu para a composição de uma imagem falsa da sua personalidade, da sua gentileza, da sua boa educação e do bom governo que fez. Não, a imprensa não é perigosa. A imprensa, é evidente, é um lugar comum, é um truísmo. A imprensa presta os mais relevantes serviços ao país. Ela é maliciosa. Ela tem um defeito no que diz respeito à cobertura do Congresso. Os representantes da imprensa que fazem a cobertura do Congresso não gostam do palco, porque no palco travam-se dramas, às vezes revestidos de traços cômicos, mas de qualquer maneira matérias de importância para o país, que são complicados.
não podem ser descritos de uma maneira simples e clara. Então preferem muito os bastidores. E a imprensa, e o leitor, toma conhecimento dessas colunas de pequenas notas, tem a impressão de que o Congresso, os membros do Congresso se dedicam quase sempre a questões de somena importância, quando há grupos no Congresso que trabalham até exaustivamente. Para ser justo, eu lhe diria que alguns trabalham excessivamente no Congresso e muitos trabalham pouco, porque a atividade parlamentar exige formação intelectual, exige certa especialização nos diversos assuntos que dizem respeito, que são refletidos numa legislação variadíssima. E é claro que há pessoas que, a despeito de eleitos até com grande votação, não têm aptidão, não têm formação para essas coisas, não é? Para esse tipo de atividade. E, infelizmente, o retrato que se faz do Congresso reflete muito mais a fisionomia desses poucos que têm pouco a dar do que daqueles outros que têm dado muito. Eu procuro sempre buscar alguma coisa nova, mas ultimamente estou muito interessado nos livros fundamentais da cultura brasileira, desde as suas origens. É surpreendente como nós tivemos, desde os primeiros tempos da literatura brasileira, homens muito atentos, muito sagazes, muito profundos no exame da questão brasileira. É isso que me leva a dizer que os problemas brasileiros estão todos muito bem descritos e equacionados. O que não há no Brasil é ação. Se quisermos desenvolver uma ação no sentido de resolvermos alguns problemas fundamentais brasileiros, por falta de informação, não deixaremos de fazer. O Eduardo Prado, que foi um grande intelectual do final da monarquia e do princípio da república, ele disse em um dos seus livros que nós brasileiros somos muito competentes para transformarmos os problemas em letra de forma. Isto é, nós somos craques para pôr no papel de maneira muito lúcida e inteligente os nossos problemas. Nós não sabemos é transformá-los em ação. Não imagino boa coisa para o Brasil, não. A nossa diferença dos países desenvolvidos é tão grande, aquilo que se chama gap é tão acentuado, que a cada passo que o Brasil dá no sentido do desenvolvimento econômico e da diminuição das injustiças sociais, os países desenvolvidos dão 3, 4, 5 passos. Mais uma vez, nós somos muito aptos para escrever sobre as diferenças, sobre as injustiças sociais brasileiras. E, mais uma vez, somos inteiramente inaptos para a ação. A situação da má distribuição de riqueza no Brasil chegou ao seu ponto máximo de tolerância. Os sem terra de um lado, os índios de outro, daqui a pouco outros segmentos da população brasileira não poderão continuar aceitando essa situação de extrema desigualdade. Por outro lado, nós não temos modelos de desenvolvimento alternativos. Nós somos hoje uma nação submetida à orientação e às diretrizes que nos vêm dos Estados Unidos. Contribuímos até para que os Estados Unidos se tornem cada vez mais fortes e nos imponham cada vez mais profundamente as suas diretrizes. As nossas peculiaridades são tão diversas das dos Estados Unidos, os nossos problemas tão distintos, que é verdadeiramente incrível que a intelectualidade brasileira não tenha produzido ainda ideias alternativas a isso que se chama globalização, ou não tenha minudenciado dentro da globalização soluções mais compatíveis com essas peculiaridades. Do jeito que vamos, vou repetir um truísmo de conteúdo até meio demagógico, do jeito que vamos indo, os ricos continuarão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Só que a classe média, que era uma espécie de mezanino,
entre o andar de baixo e o andar de cima, está sendo cada vez mais puxado para o andar de baixo. E isso significa uma verdadeira subversão da organização social e política brasileira, porque a classe média foi sempre a mais sensível às ideias e a mais influente na orientação política do país. Eu gostaria de contribuir para o encontro dessas novas soluções, mas eu não vejo onde elas estão sendo gestadas. Não tenho a menor ideia de onde essas ideias estejam sendo desenvolvidas. Olha, até mesmo nas colunas mais prestigiadas da imprensa, você encontra mais pessimismo do que propriamente ideias originais. É uma pena que escritores da mais alta qualidade, que fazem da leitura dos jornais um verdadeiro prazer, se detenham na lamentação do ocorrido, na crítica ao passado, na inaceitação do presente. O problema é que essas crônicas e artigos de alta significação literária, de grande lucidez, de grande beleza artística, não contenham nenhuma ideia que possa frutificar num plano. Não há ideias no Brasil que possam ser reunidas num contexto. É significativo, digo isso até com certo pesar, que as únicas ideias originais que começam a aparecer no debate sobre as eleições municipais no Brasil são de uma pessoa mais americana do que brasileira, que é o Mangabeira Unger, com todo o seu sotaque de americano, que está expendendo ideias magníficas, originais e adequadas para a administração do Estado de São Paulo. Quer dizer, foi preciso que um professor universitário saísse de Harvard para vir ao Brasil e enriquecer as nossas ideias a respeito da problemática brasileira.